Louvado seja o Senhor. Vamos meditar a palavra. Peço que se fique em pé, por favor, e abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, por favor. E o versículo primeiro, depois vamos ter outros, mas esse aqui por enquanto. 37, 38, 39 e 40. Evangelho de João. Muito bem, eu vou ler essa tradução, mas você pode ler ali também. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pode dizer glória a Deus por isso. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me der. Porque todos aqueles que o Senhor me der, eu ressuscitarei no último dia. E esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E repete, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quando eu estava meditando essa palavra, eu sempre procuro trazer, irmãos, a memória daquilo que o Senhor já fez na minha vida. E aí, estava pensando e olhando para trás também, porque nós temos marcas da graça, da bondade, das misericórdias de Deus em todo o tempo. Aí me veio o céu, o Senhor ministrando no meu coração. Soluções do céu para os nossos dilemas na terra. Soluções do céu para os nossos dilemas na terra. O que eu lembrei? Eu lembrei o seguinte: nós tínhamos uma época em que as crianças eram pequenas e a pastora falou, bem, nós precisamos comprar uma casa onde tem espaço para nossas filhas. E aí falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Mas em todo caso, oramos, colocamos diante de Deus, e aí eu encontrei uma casa aqui mesmo, Jardim das Américas, uma casa boa, com um terreno grande. Falei, bom, vamos ver isso aqui. Mas naturalmente que era um valor bem forte do que nós imaginávamos no tempo. Teríamos que vender o que já tínhamos e fazer muito mais ainda para poder adquirir. E aí o corretor chegou em casa no dia, por isso que eu vou falar agora o que vem do céu, e falou para mim assim, olha, você tem até as 20 horas de hoje para dar resposta. Se você não der a resposta até as 20 horas, já tem uma pessoa que vai comprar à vista. Aí eu falei para ele assim, olha para cima, está vendo o céu? Ele ficou meio sem entender. Eu falei, pois é, o meu Deus que está no céu também está aqui. Se for a vontade dele, essa casa já é nossa. E falei, até logo, tchau, porque eu preciso me virar agora. Aí eu fui para o banco, fui lá na diretoria, sem marcar, sem nada, e praticamente é impossível você falar com o diretor se você não marcou. E eu falava com a secretária dele, olha, eu preciso falar com o doutor fulano de tal. E elas assim, ele está falando que não vai te atender porque ele não pode atender agora. Eu falei, mas diga para ele que eu preciso falar com ele. Não, mas ele está falando que não pode, mas eu preciso falar com ele. Aí ele atendeu. Eu entrei na porta, ele falou assim, você tem 5 minutos. Eu falei, não, eu preciso de 2. Eu preciso fazer uma conta, vocês não vão entender, mas era uma conta especial, muito em conta mesmo, em termos de juro, para funcionário. Eu precisei ter tanto. Ele falou, nossa, mas isso aí é só para pessoa jurídica. Eu falei, não se preocupe. A pessoa que vai comprar nosso sobrado, ele é pessoa jurídica. E aí falou, olha, você tem 30 dias. Daqui 30 dias eu quero liquidar esse contrato. Tá bom. Fui e fiz o que tinha que fazer. Liguei para a pessoa que queria comprar o nosso sobrado e acertamos tudo. Fui para o banco, fiz a operação. Antes das 20 horas liguei para o corretor, disse, a casa é nossa. Amanhã nós acertamos. E para a glória do Senhor Jesus, depois de 30 dias estava pago. Então, Deus me trouxe a memória disso que nós estávamos orando, pedindo a Deus. Mas aqui, meus irmãos, a situação é muito mais profunda. Quando eu estou ministrando, olhando para essa palavra, que do céu, as soluções vêm do céu para os nossos dilemas nessa vida.
Por isso o Senhor Jesus, quando Ele fala assim: eu desci do céu, eu desci do céu, versículo 38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque o Senhor Jesus desceu do céu, eu e você estamos aqui agora, porque Ele levou sobre si na cruz do Calvário os meus e os seus pecados, porque Ele deixou toda a sua glória, se humilhou a ponto de passar toda a humilhação, suportar tudo, é que eu, hoje você, temos esperança. Você pode gloriar o Senhor Jesus, glória a Deus. Ele desceu para nossas vidas, meus irmãos. Se Ele não tivesse descido, o que seríamos de nós? Então o Senhor vai dizer, esse capítulo 6, você sabe, ele começa já com o milagre da multiplicação dos pães, e o povo, né, todo aquele povo, tantas pessoas, diz que quase 5.000 homens, o Senhor Jesus multiplicou todos os pães. Então quando eles perceberam aquilo, entenderam, aí está o profeta, aquilo que já foi falado no Velho Testamento, mas era realmente a presença de Deus através do Senhor Jesus. E isso acontece, aquele milagre. Depois, em seguida, vai Jesus, manda os discípulos, eles vão mar adentro, e daqui a pouco o Senhor Jesus vem andando por cima do mar. Então eles estavam nesse momento, mas agora, nesse momento, o Senhor Jesus está falando que Ele é o pão da vida. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui, se Ele é o pão da vida, meus irmãos, quando tudo que o ser humano precisa para poder viver é alimento, mas só que não só o alimento material, nós precisamos do alimento espiritual. Eu queria dar uma passada assim, quais são os dilemas de hoje, quais são os dilemas da terra nos dias de hoje? São muitos, meus irmãos. Os dilemas normalmente são complexidades, situações que você às vezes não tem saída, você não sabe como resolver. Isso é dilema. Mas se você pensar hoje, quantas pessoas estão preocupadas em relação ao futuro, em relação ao que está acontecendo, e a população que não para de crescer, ou seja, é carro demais, é gente demais, é pobreza demais, tudo é muito, meus irmãos. Então há um dilema, o mundo está num dilema muito grande e terrível. Temos a questão da comunicação hoje, a internet, todos os meios de comunicações, trazendo notícia. Você tem notícia num dia que antigamente para nós equivalia um ano, talvez mais, para chegar em nós informações. Então é muitas informações, você é bombardeado, o meio de comunicações. Mas o meio de comunicações tem uma situação para nós pensarmos. Quando estava estudando, eu lembrei disso. Tudo aquilo que facilita a sua vida, torna-se mestre seu. Tudo que facilita, passa a ser seu mestre. E isso gera um problema para nós, muitas vezes. Por quê? Porque ser cristão, ter uma vida com Deus, requer esforço, requer submissão, requer vida de oração. E como na internet você entra tudo e encontra o que você quer, respostas, facilidades. Você está em casa, você passa uma mensagem, alguém vem trazer comida na sua casa. Você está com alguma dor, tal, você entra logo no Google lá e já vê o que se trata para você fazer alguma coisa. Então é assim, toda vez que nós estamos submissos a uma situação que toma conta, aquilo se torna nosso mestre. Então que nessa manhã, a sua fé, a nossa confiança no que o Senhor Jesus já fez, seja renovado, para não submetermos a esse tipo de controle. Eu não estou dizendo que isso não é bom, mas muita gente tem muito mais tempo com o celular na mão do que um tempinho de oração, de palavra bíblica, de leitura. Não é verdade? Então, meus irmãos, eu queria pensar sobre isso. Vamos ver as soluções que o Senhor nos dá. Ele está dizendo para nós: olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a vontade do Pai. Essa é a vontade daquele que me enviou, que não se perca nenhum de vocês. O Senhor não quer que ninguém se perca. E muitas vezes nós, pela experiência que já temos,
E graças a Deus que o Espírito Santo é que move a nossa vida, a sermos pessoas que lembram da palavra de Deus, porque senão se torna assim uma coisa ritual. A vida cristã não pode ser um ritual, não pode ser vou fazer isso porque é o que tem que ser feito. Não, meus irmãos, é porque o Senhor te ama, porque o Senhor quer que Ele nos ajuda a viver a cada dia. E Ele vai falando mais, que é a vontade de Deus. E depois Ele vai afirmar, olha, eu sou o pão da vida. Quando Ele fala nisso, é claro que é uma murmuração ali, porque Ele vai falar que aquele que come a carne, não bebe a carne, não toma o sangue, não tem participação com Ele. E aí as pessoas vão embora. Acho que isso é uma loucura, porque eles não estão entendendo que essa é uma palavra espiritual. E muitas vezes nós ficamos só no que os nossos olhos enxergam, só no que nós alcançamos os pensamentos. Esquecemos que nós vivemos o mundo espiritual, aonde nós temos a nossa fé, que independentemente se você está vendo ou não, eu creio, o Senhor está aqui agindo pelo seu Espírito. A pastora falou sobre a questão das emoções. De fato, muita gente é controlado só pelas emoções, muitas vezes nós mesmos. E aí ele vai dizer assim, o Espírito, versículo 63, para você que está lá, 63, o Espírito é que vivifica, a carne não serve. As palavras que eu vos disse são o Espírito. Então nós temos essas situações, e porque o Senhor Jesus é a nossa solução. E eu vejo assim na minha vida, meus irmãos, quantas vezes, quantas situações e quantos milagres. Aqui nós temos pessoas que receberam milagres recentemente. Estou olhando a Mancenira, louvado seja o Senhor, foi curada de câncer. Estou vendo aqui o irmão Laércio, que durante um ano, um tratamento tão difícil, mas cada terça-feira esse homem dobra os joelhos aqui no pé da cruz, meus irmãos. Então, e tantos outros irmãos. Então, se você tem essa convicção, eu já tenho o Senhor Jesus na minha vida, recebi a salvação, estou perdoado, louvado seja o Senhor, porque o Senhor desceu para alcançar a minha vida, a minha família, meus familiares, meus amigos, e agora então eu tenho essas condições de ser um instrumento de bênção para levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Se você crê e se tem essa convicção, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno da nossa vida, Ele é digno de todas essas maravilhas que Deus tem operado. Então, quando o Senhor Jesus desceu, pessoas foram alcançadas. O mundo estava em trevas, diz a palavra, e viram uma luz. Quando o Senhor Jesus desceu, houve então essa esperança. E é claro que num primeiro momento todos achavam que ele seria o rei, porque estavam submissos aos romanos, então os judeus queriam ser livres e olhavam por esse lado. E às vezes nós queremos algumas coisas e focamos de uma forma muito humana, pensando, seria bom, né, que de repente mudasse algumas coisas nesse país. A gente olha para isso. Não, meus irmãos, a solução vem do céu. A solução para nossas vidas vem do céu. A solução para a sua vida, para a sua família, vem do céu através do Senhor Jesus, aleluia. Então nós precisamos ter isso. E eu quero então com isso fazer 3 aplicações aqui para nós. Eu quero olhar para essa palavra. A primeira dela que eu quero ver, diante de tudo isso, meus irmãos, o que você e eu precisamos pensar? Se eu fui alcançado um dia, e lembro muito bem, vou mencionar isso aqui, não porque está presente aqui hoje, nossa amiga Amadeu, mas quando eu vi era criança, aquele homem, descendo lá, num lugar chamado Bombinha, levar a palavra para minha mãe. E foi lá que começou tudo. Portanto, eu estou aqui por graça de Deus, misericórdia, e que usou pessoas durante a minha vida, toda a minha vida. Mesmo Dan, amigo meu, muitas vezes, meus irmãos, lembro de uma ocasião, nós estávamos orando, tinha uma Kombi, e a gente se afastou para orar, e a polícia chegou para dizer para nós dois assim: o que estão fazendo aqui? Estamos orando. Falou, mas aqui é perigoso, pode sair desse lugar. E aí saímos, é claro. São muitas experiências, mas eu queria que você nessa manhã entendesse
Como é que eu respondo a essa maravilha, a essa graça, a misericórdia de Deus, o que Ele tem feito e tudo que nós temos? Como que eu respondo isso? Em primeiro lugar, com gratidão. Gratidão. Lembra que o salmista disse? Senhor, bendize a minha alma, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, não te esqueça nenhum dos benefícios. E nós esquecemos, irmãos. A pandemia já passou. Tem gente que se lembra da pandemia de vez em quando? Nem lembra. Mas já passou, você está aqui, eu estou aqui porque passamos pela pandemia. Eu fiquei 2 vezes, peguei o vírus lá. Mas Deus me deu a oportunidade. E como eu falo sempre toda madrugada, lembro. Obrigado, Senhor, por dia 9 de junho, o Senhor me trouxe de volta. Estou aqui para proclamar o teu nome e dizer para você, a esperança, a salvação, desde que nós recebamos a pessoa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então a primeira coisa é gratidão. E a gente pode pensar na palavra, tantas coisas que nós podemos ver aqui. E o Senhor já vai dizer, todo aquele que crê em mim. Então é preciso fé, é preciso crer no Senhor Jesus. Nós só temos esperança, sabe, o Evangelho de João capítulo 14, o Senhor Jesus ali trabalhando, falando com os discípulos, porque logo ele iria para a cruz do Calvário. Aqui no capítulo 6 ainda a Páscoa ainda está um pouco distante, mas já estão sendo preparados para isso. Ele vai falar para os discípulos, olha, eu deixo-vos a minha paz. Se você tem paz, pode agradecer ao Senhor. Que é uma marca, isso já é uma das marcas da graça de Deus, a paz no nosso coração. Porque o pecado, meus irmãos, é a separação de Deus. Uma pessoa que não está bem, que está nos caminhos, que não são caminhos da verdade, da vida, que é o Senhor Jesus, pode ter certeza, é uma pessoa inquieta, não sente paz. Claro que tem momentos que, dependendo da situação, você também passa por isso, como eu também já passei, passamos. Mas a diferença é que agora a paz que é o Senhor Jesus, Ele está comigo. E aí eu posso chegar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, está acontecendo isso. Eu preciso da tua intervenção. Então eu queria que você nessa manhã pensasse comigo. Você tem sido grato a Deus? Tem colocado diante de Deus? Tem rompido essa barreira de tudo isso que prende, que toma o seu tempo? E entra no seu quarto, dobra seus joelhos e clama a Deus para que Ele te renove, te abençoe e te dê sabedoria. Falamos no mês passado, a pessoa tem sonho, precisa de propósito. Sonho e propósito tem que ter alvo, e o alvo principal das nossas vidas é o Senhor Jesus. Lembre-se, o salmista mesmo vai falar sobre isso, Salmo 121, desculpe. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Fala comigo, do Senhor. Fala comigo novamente, o meu socorro vem do Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque é dele que vem o nosso socorro. Nossa vida é alimentada pela sua palavra. Então essa é a primeira aplicação que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Mas temos essa questão. Agora eu quero pensar no segundo aspecto dessa reflexão que já falamos. Parece que hoje não dá tempo, né, meus irmãos? Eu já falei esses dias pensando comigo mesmo. Eu já estou doutorado em desculpas que eu recebo. Sabe, é tanta desculpa que a gente recebe. Ah, não deu por isso, não pôde por aquilo, tal. Então, meus irmãos, eu já falei aqui um tempo atrás. Nós precisamos entender que o Evangelho é a cruz de Cristo. Tem que passar, nossa fé tem que passar pela cruz, aonde eu reconheço o Senhor Jesus. O Evangelho precisa ser, não é Evangelho hoje simplesmente, meus irmãos, de falar o que você quer ouvir. De repente você quer ouvir alguma coisa. Bom, se o Espírito Santo dirigir a minha vida aqui, que estou falando contigo, segundo o que Deus tem de propósito, você vai ouvir. Mas nem sempre. Muitas vezes nós somos chamados a pensar, como estou vivendo? Tenho sido grato? Tenho sido uma pessoa que reconhece tudo que Deus já tem feito? Essa é a primeira situação. E a segunda é essa situação da reflexão. Parece que hoje é difícil parar para refletir sobre a eternidade.
Por quê, meus irmãos? Porque a morte é a coisa mais certa. Não adianta, a pessoa pode ter tudo. Pode comprar, pode vender, pode construir, pode fazer o que quiser. Mas o único legado que fica é o teu testemunho de fé. Teu testemunho de fé. Essa semana nós nos emocionamos e choramos. A minha filha gravou a netinha de 5 anos, orando. Ela disse assim: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo. Senhor Jesus, abençoa. E foi falando o nome do pai, da mãe, do vô, da avó, mencionando todos nós e dizendo: Senhor Jesus, eu te amo. Que lindo, meus irmãos. Você já falou alguma vez? Tem falado ao Senhor Jesus: Senhor, eu te amo, eu te agradeço o que o Senhor tem sido e o que o Senhor é na minha vida. Sabe, meus irmãos, vocês sabem muito da minha história. Então, são essas aplicações. E a terceira, eu quero dizer assim: para viver uma vida de fé, que tudo isso é pela fé. Agora eu vou adiantar um pouquinho, vai lá para João capítulo 14, quando o Senhor Jesus vai falar com os discípulos. Versículo 11, fala assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11. Toda vitória, meus irmãos, tudo o que você pensa, tudo aquilo que nós precisamos depende da fé em Cristo Jesus. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos creiam por causa das minhas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aliás, fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E aqui então, quero fazer as 3 aplicações que eu quero colocar para você. Como eu já falei, a primeira é a gratidão, a reflexão. E a terceira, meus irmãos, como viver pela fé, 3 coisas para nós. Tem muito mais, mas hoje eu vou deixar. Primeiro, eu já falei a oração. Um crente que não ora, um crente que não tem vida de oração, ele é suscetível às setas, às ciladas do inimigo. Se você não tem uma vida de oração, você fica refém. E aí o teu mestre começa a ser o que eu falei, o sistema, e não o Senhor Jesus. Por isso, o Senhor Jesus diz assim: olha, quando você entrar no teu quarto, no teu aposento, feche a porta. Ora ao teu pai que está em segredo, e ele te recompensará. Ainda há recompensa, pensa nisso, palavras do Senhor Jesus. A outra palavra que eu vejo aqui, porque quando nós oramos esse sentido assim, tudo quanto te pedires em meu nome farei. Você já pensou sobre isso? Que quando você ora, ele está dizendo que tudo que você pedir. Mas tem algumas coisas aqui, meus irmãos. Ele fala assim: pedirdes é oração. Mas não é só isso, porque ele não para só nessa palavra. Ele vai dizer mais aqui algumas coisas que nós precisamos entender, para que o Pai seja glorificado. Então, se tudo que eu vou pedir, isso vai glorificar o meu Deus? Se não vai glorificar, pode ter certeza, não vai acontecer nada. Então, Senhor, esse assunto, essa situação, eu estou pedindo, mas peço que o teu nome seja glorificado. Tudo que nós pedimos precisa glorificar a Deus. Posso ouvir um amém? Porque muitas vezes as pessoas se enganam, acham que só o fato de orar e que já Deus vai fazer e responder. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus foi claro: tudo que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Tudo que o Senhor Jesus fez, ele sempre orava e pensava que o Pai seja glorificado, porque toda a glória e toda a honra é do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. O outro é, então você tem oração, e a fé sem obediência é uma reza apenas, não acontece nada. É preciso obediência, porque ele vai falar: se me amais,
guardais os meus mandamentos. Aí está em Evangelho de João 14:15. Então, eu preciso amar o Senhor Jesus, sabe? Nós falamos bastante, obrigado Deus que o Senhor me ama, obrigado Senhor Jesus que o Senhor me ama, mas nós precisamos trazer isso. E o amor é sacrifício. Esse aqui não é um amor sentimental, esse aqui é amor, aquele amor sacrificial, aquele amor que você vai doar-se, aquele amor que vai enxergar o próximo, não só a si mesmo, o amor que vai enxergar a obra missionária que temos falado aqui. Sabe, quando nós iniciamos esse trabalho aqui, eu vim aqui de manhã orar ali no local antes de começarmos, e as pessoas dormiam ali embaixo. Muitas pessoas, alcoólatras, viciados, e nós orávamos com aquelas pessoas. Dizia: Senhor, esse aqui um dia vai ser um local de bênção, vai ser uma casa de oração. Então você está num local onde já foi feita uma palavra profética de que essa igreja seria uma igreja abençoadora. Então nessa manhã eu quero dizer para você, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Agora, como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não leio a palavra de Deus, irmãos? Nós estamos 2 anos chamando vocês para a leitura da palavra de Deus. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Não basta esse momento, você tem que pegar a palavra e levar no seu coração e levar para casa. Quero encerrar por causa do tempo. Então, eu preciso de a oração, a obediência e obras, porque ele vai falar assim: vocês farão obras. Não dá para ficar, ser um crente que não tem uma ação, não tem uma iniciativa, não pensa, não assume. E muitos que muitas vezes não entendem a questão de estar contribuindo, estar servindo, porque tudo isso aqui, meus irmãos, dependemos sempre da fidelidade também dos irmãos. Deus tem grandes coisas. A palavra de Deus em Jeremias fala isso: clama a mim, responder-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas eu preciso da oração, da obediência e realizar a obra do Senhor. Amém? Fiquem em pé, meus irmãos, vamos orar. Então nessa manhã, o desafio para mim e para você é isso, saber que é esse Senhor Jesus. Interessante, meus irmãos, aquele que desceu, subiu. O mesmo Senhor Jesus que desceu, subiu. E quando ele subiu vitorioso. Ele venceu a morte, ressuscitou, está vivo. Então veja, aquele que desceu, subiu. Mas ele disse uma promessa lá em João capítulo 14, versículo 3: eu voltarei. Pode dizer glória a Deus? Eu voltarei. E isso pode dizer para você que aconteça o que acontecer, o Senhor Jesus voltará e vai levar a sua igreja em nome de Jesus. Amém e amém.